Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a última lição desse trimestre, né? E a lição de hoje, ela diz, Daniel, um homem de oração. E você que tem a sua lição, acompanhe lá comigo. E você que não tem, abra lá a tua Bíblia em Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 23, certo? Então, para começar nossa aula, vamos fazer uma oração. Então, feche seu olhinho, coloque a mão no teu coraçãozinho. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta escola dominical e pedimos para que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar de todo mal. Também, Senhor Deus, te agradecemos pela semana que o Senhor nos concedeu, cheia de paz, alegria, Senhor Deus, saúde. Senhor Deus, e que hoje possamos aprender um pouquinho mais da tua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. E a lição de hoje, ela é bem interessante. Ela fala sobre um rei. E esse rei era o rei Dário. E o rei Dário constituiu 120 ministros sobre todo o reino da Babilônia. E sobre ele nomeou um. Sabe o nome dele? Era Daniel. Olha só, ele nomeou 3 príncipes. E dentro dos quais estava, os 3, um dele era Daniel. E Dário assinou uma lei que durante 30 dias ninguém fizesse pedido a Deus algum. Nesses 30 dias, ninguém podia orar, ninguém podia falar com outro rei, mas somente ao rei Dário. E quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Então, ninguém podia fazer nenhum pedido a outro rei, mas somente a Dário. E eles fizeram isso para prejudicar Daniel, porque viram que ele era temente a Deus. E isso também era algo que chamava a atenção do rei Dário, porque via em Daniel como ele era temente ao Senhor. E vendo que Daniel orava, pedia a Deus toda a misericórdia, eles fizeram algo para prejudicá-lo. Mas Deus é fiel, não é mesmo? Aquele que teme ao Senhor. Quando Daniel soube da ordem do rei, voltou para sua casa e no quarto de cima, onde ele morava, abriu as janelas e ajoelhou e orou pedindo a Deus, toda a misericórdia. E ele orava 3 vezes por dia. Quantas vezes aí na sua casa você ora? Às vezes nenhuma, Ou às vezes só quando as coisas estão ruins, estamos passando por dificuldade. Mas a história de Daniel, ela nos mostra como temos que ser fiel a Deus, porque se orarmos com fé, pedimos do fundo do nosso coração, Ele nos atende. Não é mesmo? Então, como era de costume de Daniel, ele orava diariamente. Então, os inimigos de Daniel souberam e foram falar para o rei Dário, porque ele estava desobedecendo, não é verdade? A ordem do rei. E eles foram lá e falaram, olha, Daniel está desobedecendo a sua lei. Ele está assim orando. E quando o rei Dário ficou sabendo disso, ele tinha uma ordem a fazer. E qual seria? A ordem que havia determinado pelo rei Dário era muito triste. Que seria que fizessem o quê? Jogassem Daniel lá na cova dos leões. E Daniel foi jogado
na cova dos leões. Ai, coitadinho, né, de Daniel. Ele foi lá. O rei, muito triste, ficou muito triste de ter que fazer isso com Daniel. E jogou ele lá nas covas dos leões. Ao amanhecer, o rei foi até a cova e disse: Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve, pode livrá-lo? Então Daniel respondeu: o meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos animais. Olha só que coisa maravilhosa! Ele passou aquela noite lá na cova dos leões, mas Deus estava com ele a todo momento e não desanimou. E a lição de hoje ela nos mostra que a oração ela é poderosa, pois Daniel estava salvo, ele era fiel a Deus. E o crente de oração, olha só que maravilha! Assim também acontece conosco quando confiamos no Senhor, né? Ele nos livra de todo mal e honra a nossa fidelidade. E de que forma que nós podemos adorar ao Senhor? Há várias formas, né? A oração, o louvor, testemunhar as bênçãos que Ele faz no nosso coração, né? Há alguns dias atrás, eu passei por um problema muito grande, porque se orarmos com fé, pedimos do fundo do nosso coração, Ele nos atende, não é mesmo? Então, como era de costume de Daniel, ele orava diariamente. Então, os inimigos de Daniel souberam e foram falar para o rei Dário, porque ele estava desobedecendo, não é verdade? A ordem do rei. E eles foram lá e falaram: olha, Daniel está desobedecendo a sua lei. Ele está assim orando. Ai, e quando o rei Dário ficou sabendo disso, ele tinha uma ordem a fazer. E qual seria? A ordem que havia determinado pelo rei Dário era muito triste, que seria que fizessem o quê? Jogassem Daniel lá na cova dos leões. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Ai, coitadinho, né, de Daniel. Ele foi lá. O rei, muito triste, ficou muito triste de ter que fazer isso com Daniel. E jogou ele lá nas covas dos leões. Ao amanhecer, o rei foi até a cova e disse: Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve, pode livrá-lo? Então Daniel respondeu: o meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos animais. Olha só que coisa maravilhosa! Ele passou aquela noite lá na cova dos leões, mas Deus estava com ele a todo momento e não desanimou. E a lição de hoje ela nos mostra que a oração ela é poderosa, pois Daniel estava salvo, ele era fiel a Deus. E o crente de oração, olha só que maravilha! Assim também acontece conosco quando confiamos no Senhor, né? Ele nos livra de todo mal e honra a nossa fidelidade. E de que forma que nós podemos adorar ao Senhor? Há várias formas, né? A oração, o louvor, testemunhar as bênçãos que Ele faz no nosso coração, né? Há alguns dias atrás, eu passei por um problema muito grande na minha casa, mas Deus, Ele está comigo e me ajudou. E é assim com você. Seja qualquer tipo de problema, dificuldade que você tenha enfrentado na tua casa, na tua vida particular, entrega a Deus e Ele vai te ajudar, porque Ele é fiel.
certo? Entrega toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor e Ele vai te ajudar. É só você crer e pedir com fé, como fez Daniel. Imagine só, aos olhos humanos era impossível ele se livrar de lá, não é mesmo? Imagine, quem já foi lá no zoológico e viu aquele leão todo bravo, rugindo, né? Se você é jogado lá, eles acabam com você. Mas ele não, ele foi perseverante, ele orou e ele pediu para que Deus entrasse com a providência. E assim foi feito. Então, esta lição de hoje, né? Essa história de hoje é para que eu e você não desanime. Por mais difícil que seja, não desanime, porque Deus está comigo e com você. E olha só que maravilhoso o nosso memorizando. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18, parte B, certo? Então a lição de hoje, ela quer que entre no nosso coração e que nós tenhamos a sabedoria e a inteligência que a oração, ela pode maravilhas, certo? Então, se você tiver com algum problema, alguma dificuldade, eu vou repetir, entrega ao Senhor e Ele irá te ajudar, tá? Então, também vamos orar, né? Que tudo isso logo passe e que nós logo nos encontraremos ali na igreja, né? Para dar continuidade na nossa lição, na nossa vida, que volte tudo ao normal. Para que isso aconteça, o que nós temos que fazer? Orar, pedir com fé. E Deus, Ele vai nos atender, porque Deus é misericórdia, certo? Então vamos fazer uma oração para encerrar a nossa aula. E que logo, logo nós vamos nos encontrar novamente, tá bom? E nós estamos com muita saudade de vocês. Então vamos orar. Senhor Jesus, pedimos, Pai querido, nos dê uma semana abençoada, debaixo da Tua graça, Senhor. Nos guarda, Pai querido, de todo mal, nos blinda, Senhor Deus, com o Teu sangue, e que nenhum mal venha, Senhor, nos afetar, Pai querido. Senhor, guarda as nossas famílias, Senhor Deus, guarda as nossas vidas, Senhor, porque só Tu és maravilhoso, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. E entrega todas as suas dificuldades, os teus problemas.